Semana de reflexão. Amigo Rio Mar. Nós recordamos que o Domário Pascoaloto nasceu em 1938 na Itália. Durante a Segunda Guerra Mundial, passou a sua infância entre bombas que caíam naquela região de guerra, quando todo mundo estava envolvido, infelizmente, nessa catástrofe provocada pela insensatez humana. Como hoje também nós vemos reincidências, sinais de violência, de guerra em todos os cantos do mundo, infelizmente outra vez. Chamados irmãos e irmãs, o Domário Pascoaloto, no livro Comunhão e Experiência de Deus, ele conta que a vida foi muito dura, período de guerra, tudo era muito escasso. Seu pai trabalhava na olaria, tinha que andar muito e tinha que ser muito cuidadoso nos locomover-se. Ele próprio começou a trabalhar quando ainda era muito criança, primeiramente na olaria, ajudando, depois fazendo outras coisas. Fez a primeira Eucaristia muito cedo também, com 6 anos de idade. Numa missa celebrada na sua paróquia às 5 horas da manhã, disse ele, por causa da insegurança de outros horários. Depois, ele contou para nós a sua vida de seminário, o ir muito cedo para o seminário, depois que um padre do PIME visitou a escola onde ele estudava, depois que tinha terminado a guerra. Depois de sacerdote, ele foi enviado como missionário para o mundo. Ele diz assim na página 37 do livro: passaram-se os anos e eu me tornei sacerdote em 26 de junho de 1965. E foi bonito porque se abriram para mim os horizontes. Eu sonhava ir logo em missão. Meus colegas diziam: você vai logo em missão, você é feito para a missão. Eu sonhava ir para a Birmania, atual Mianmar, onde havia um parente meu, irmão Ernesto Pascoaloto, que não era sacerdote, era um irmão, um grande missionário. Mas naquele tempo fecharam a entrada de missionários em Birmania, então eu pensei que iria para a África. Na véspera da ordenação sacerdotal, o superior-geral, então, do PIME, foi visitar e diz o Domário Pascoaloto: e eu, que já sonhava minha África, fiquei na Itália mesmo, no seminário menor que ia começar naquele ano, em setembro. Seminário de Soto il Monte, cidade onde nasceu o Papa João 23. O seminário não estava pronto e dormi na casa do Papa Roncalli. O Papa Roncalli, que é o João 23, fazia enormes milagres, especialmente milagres espirituais, verdadeiras conversões. E quando chegaram os seminaristas, foi com ele que eu comecei a minha experiência de amar essas pessoas e ter paciência com a garotada. Vinham também muitos peregrinos que aprendi a acolher com muito amor. A experiência mais forte que eu me lembro, desde que fiquei lá como vice-reitor durante 2 anos, foram as confissões que eu fazia todo domingo na igreja paroquial de Soto il Monte. Entrava às 5:30 da manhã e saía 1h da tarde, muito cansado. Mas ao mesmo tempo, quantos milagres espirituais. Lembro sempre desses momentos muito agraciados da confissão. Nesses 2 anos tive a graça de um folclorino, Giuseppe Borla, representante da Cidade Nova, visitar frequentemente. Ele era de Piemonte e visitava as famílias, paróquias, como representante da editora Cidade Nova da Itália, e me trazia notícias. Mas eu também desejava participar dos encontros. E assim, então, foi vivendo durante os primeiros anos
de sacerdócio. Em 1967 me liberaram para ir para a missão. E eu vim para a Amazônia. Antes de viajar para a Amazônia, ele disse: vou contar que tive possibilidade de participar de mais um encontro com os focolarinos, que parece que marcou bastante a vida do Dom Mário Pascoaloto. No entanto, no dia 19 de novembro de 1967, ele disse: peguei o trem para Roterdã, da Holanda, para depois pegar o navio para o Brasil. Meu tio Gino, que morava perto de Milão, sabendo que podia ter um pouco de nostalgia e de saudade, éramos 4 padres que viajávamos, e ele, muito sensível, trouxe uma garrafa de vinho, pão fresquinho comprado na hora, salame e queijo para nós comermos durante a viagem. Que coisa interessante, disse ele. Para nós, no entusiasmo da viagem, tudo era fácil, tudo era bonito. Em Roterdã, ficamos num hotel de última categoria, pois tínhamos pouco dinheiro, que por sinal acabou rápido porque o navio chegou atrasado. Chegou no dia 28 de novembro, nós logo corremos para embarcar. O comandante disse: não, só amanhã. Dissemos: comandante, não temos nada para comer. Então ele nos deixou ficar. Foi uma viagem muito bonita, desejosos de chegar ao Brasil. Ele disse: fiz logo amizade com o pessoal da tripulação. Lembro que um subtenente da tripulação chamado Totó, que tinha namorada, começou a falar que chegando em Macapá havia muitos desafios que eu teria que ter cuidado. Eu disse, depois ele me agradeceu pela conversa, aceitou. Antes de chegar em Macapá, a viagem foi muito aventurosa. Quando havia maresia, nós rezávamos perto do quarto do comandante do navio, que era muito católico. Então a primeira missão do Dom Mário Pascoaloto no Brasil foi chegar por Macapá. Chegando em Macapá foi lindo, porque os padres vieram nos buscar, houve uma festa na paróquia, festa no arraial. Para mim era tudo novo. Era chegando ao Brasil para a missão. Os primeiros passos na missão. Ele conta o seguinte: devíamos ir depois para Manaus para estudar a língua portuguesa. Mas nossa viagem estava marcada somente para o dia 17 de dezembro, e o bispo Dom Arcângelo Serqua teve a maravilhosa ideia de nos levar para visitar 2 grandes paróquias. E aí começou outra aventura bonita. Durante todo o caminho, o bispo, que conhecia muito bem a Amazônia, tinha escrito até 3 livros sobre a Amazônia, nos mostrava as árvores, o nome de cada uma, os pássaros. A certo ponto, ele me pediu para eu tomar o leme. Senti como um comandante de navio. Chegamos em Barreirinha depois de 6 horas de viagem, já quase noite. Aí foi uma festa também. O povo veio nos conhecer, mas não sabíamos ainda onde nós iríamos trabalhar, porque antes teríamos que aprender a língua. No dia seguinte, visitamos Maués, onde o bispo nos apresentou algumas famílias de origem italiana. No dia 17, chegamos em Manaus, e aqui começou a vida mais simples, mais normal. Estudar. A nossa professora foi a irmã Regina, irmã da Caridade, uma matrona. A irmã era muito materna e trazia para nós barras de chocolate. E aí então foi aprendendo a língua e assim começando a missão. Em 68, então, chega em Parintins e fica lá um tempo para se ambientar e começar a missão. Depois volta para Barreirinha, que foi a sua experiência pastoral muito bonita, muito variada. Conta o Dom Mário Pascoaloto sobre a sua missão lá em Barreirinha. E agora, enquanto nós estamos tendo a oportunidade de falar com o povo de Barreirinha, a gente recorda, né? As memórias do Dom Mário Pascoaloto missionário lá naquela cidade durante tanto tempo, entre idas e vindas. Manaus, Barreirinha, Parintins, depois vai para o seminário do PIME, volta para Barreirinha, e assim, entre idas e vindas,
vai para a Itália para ficar um tempo e depois volta para trabalhar na Diocese de Parintins, vai trabalhar em Maués durante um tempo também significativo, trabalhando ali na cidade de Maués, e depois vai ser nomeado bispo, mas essa vai ser a história que a gente vai deixar para amanhã, tá? Para o próximo programa. Mas é bom a gente estar conhecendo a história do Dom Mário Pascoaloto, um italiano de quase 90 anos de idade que há tanto tempo trabalha no Brasil, é bispo auxiliar emérito da Arquidiocese de Manaus. Ele escreveu esse livro para poder contar, partilhar conosco um pouco da sua vida de fé. Você acompanhou Semana de Reflexão, Amigo Rio Mar.